aqui no ambiente com sombra um pouco mais confortável, um pouco mais agradável para nós dois, vamos retomar colocando a coisa mais em prática agora. Antes de entrar em comportamento, mudança comportamental, que eu acho que é o motivo que todo mundo vai atrás desse vídeo, e eu acho que é a coisa que o pessoal normalmente tem mais dúvida e quer ir atrás, eu queria passar um pouco só o que eu acho que é os fundamentos que é importante a gente ter ensinado para o cachorro. Independente da gente ter um cachorro que a gente quer, um cachorro que faça vários truques, independente da gente querer todo esse tipo de coisa, esses são comportamentos que é legal o cachorro saber, porque eles vão servir como base para várias outras coisas que a gente vai ensinar e para várias outras coisas que a gente vai fazer. Tá, então, para isso, para mim, seria o senta, que a gente vai usar ele basicamente como comportamento alternativo para quase todos os comportamentos. Que nem eu tinha falado da punição negativa, de, por exemplo, ignorar o cachorro quando ele estiver pulando na gente, a gente tem que recompensar um comportamento alternativo, é aí que entra o senta. Eu não lembro quem, eu vi em algum lugar, alguém tinha me falado, feito uma comparação de comportamento de cachorro com uma caixa de arquivos. Então, basicamente, o cachorro ele tem todas as situações que ele passa durante a vida dele, e em cada situação dessas ele vai ter uma pasta com um arquivozinho com todos os comportamentos que funcionam naquela situação. Então, por exemplo, a gente chegou em casa e o cachorro vai avaliar aquela situação e pensar, ó, ele está chegando em casa, vamos lá nessa caixa de arquivo. Então ele vai pegar a caixa, vai olhar ali, situação, meu dono entrando em casa, e vai pegar ali a primeira folha para ver o que melhor funciona. Bom, normalmente pular é o que funciona melhor para conseguir a atenção dele. Eu vou tentar pular. No momento que esse comportamento não deu certo, ele vai tentar ali na segunda página no que costuma dar certo, e ele vai tentando até que uma coisa funcione. A ideia do senta é que a gente tem esse comportamento tão forte na cabeça do cachorro e que ele sabe que esse comportamento funciona para tanta coisa, que qualquer coisa que ele não saiba o que fazer, ele vai oferecer ao senta para ver se funciona. Como o senta tem um histórico de recompensa grande, para quase todas as outras situações ele vai tentar isso. E quando ele tentar, a gente pode elogiar ele por ter sentado. Então o senta é um comportamento super interessante para que a gente possa colocar em várias outras situações. Por exemplo, a gente não gosta que o cachorro se atravesse na nossa frente quando a gente vai passar por uma porta, então a gente vai pedir para ele sentar antes de se atravessar. Se a gente não quer que o cachorro pule na gente, então a gente vai ensinar ele a nos receber sentado. Se a gente não quer que ele pule na gente quando a gente vai dar comida, então a gente vai ensinar ele a esperar a comida sentado. Então sentar é um comportamento super interessante para ensinar para ele como comportamento alternativo. No meu canal do YouTube já tem um tutorial do senta, então eu não vou ir muito a fundo nisso, mas eu quero só passar por cima do processo para que a gente possa entender a questão do condicionamento operante que a gente estava vendo da última vez. Então o que a gente tinha falado? Pegar e recompensar o comportamento que a gente quer, então reforçar o comportamento que a gente quer, e quebrar ele em várias situações, em várias etapas para que a gente consiga passar no passo do cachorro. Então o que a gente vai fazer? O que a gente quer é que quando a gente fala e senta, ela senta. Para que a gente chegue a isso, a gente precisa ensinar todo o processo. Então a gente vai trabalhar com indução bastante com ela. O que a gente vai fazer é induzir ela de forma, levantando o pescoço aqui de forma para continuar seguindo, ela tem que encostar a bunda no chão. E o clicker que eu tinha falado de marcar exatamente no comportamento, a gente vai clicar quando a bunda dela encostar no chão. A gente vai levantar. Quando a bunda dela encostar no chão, a gente vai marcar. No caso, por exemplo, é legal a gente observar como ela é pequenininha, ela tende a levantar um pouco essa parte do corpo, ficar de pé. Então eu tenho que botar minha mão um pouco mais baixa. A questão da indução a gente vai adaptando de acordo com o tamanho do cachorro, de acordo com o cachorro que a gente está usando. Então, a gente vai levantando gradualmente e quando a bunda dela encosta no chão, a gente marca. Então ela está entendendo, ó, o que está dando essa recompensa é quando minha bunda encosta no chão. Vou fazer isso com mais frequência. Então a gente vê, ó, em todas as últimas vezes ela está acertando legal, não tão legal, mas a gente está vendo que a gente consegue evoluir. Que ela já sabe o centro, então a gente está passando um review bem por cima. O que a gente vai fazer vai ser começar a afastar um pouco essa mão da indução. Porque como ela já foi recompensada várias vezes por encostar a bunda no chão, por mais que a gente ofereça uma coisa um pouco diferente, ela já está conseguindo fazer porque ela sabe que é isso que eu queria. A partir daí a gente pode começar a condicionar um comando gestual. Então eu acho legal a gente ter condicionado um comando gestual e um comando verbal, porque os cachorros eles não falam a nossa língua, então eles têm muito mais facilidade em entender o que a gente está querendo dizer quando a gente se move. Porque eles estão nos observando e observando a forma com que a gente se move o tempo inteiro. Então, digamos que a gente está num ambiente muito movimentado, que a gente está numa situação onde o cachorro está muito distraído, um comando gestual
vai ser muito mais fácil para ele compreender o que a gente quer. Então acho legal a gente ter as duas opções. Basicamente o que a gente vai fazer, a gente vai ter, esses comandos gestuais vão ser a palma da mão para cima para o senta, a palma da mão para baixo para o deita e a palma estendida para o fica. Então é isso, a palma da mão estendida para o fica. Como é que a gente vai condicionar esse comando gestual? A gente está trabalhando com indução, então ela sabe que quando eu levanto minha mão aqui, ela tem que sentar e é isso que faz ela ganhar a recompensa. O que eu vou fazer é começar a segurar o petisco mais ou menos como se eu estivesse já pedindo esse comando gestual. Quando ela sentar, eu vou recompensar. Um ponto importante, normalmente a pessoa cai naquele problema do o meu cachorro só obedece quando ele vê que eu tenho comida na mão, se eu não tiver com nada na mão ele não me obedece. Tem um processinho que a gente pode fazer aí que é super interessante, porque os cachorros eles têm um problema de generalização, então também cabe o problema do meu cachorro ele obedece bem dentro de casa, mas ele não obedece bem num parque, não obedece bem na sala. São ambientes diferentes e para ele o ambiente também faz parte do truque, então cabe a gente filtrar exatamente o que a gente quer. E no momento que a gente está mostrando a recompensa e que a gente está induzindo ela com o petisco, na cabeça dela o petisco também faz parte do exercício. Então o que a gente pode fazer para mostrar para ela que a gente não precisa mostrar o que tem na mão é começar a recompensar com a outra mão. Então aquilo que eu estava falando, a gente vai induzir como se a gente estivesse fazendo o comando gestual com uma comida na mão, só que ao invés de recompensar essa, a gente vai tirar uma da outra mão. Em poucas repetições ela já viu que o petisco está vindo dessa mão, então eu posso enganar ela. Eu vou fingir que eu tenho uma coisa nessa mão e vou seguir induzindo ela igual. E numa delas eu vou mostrar que eu não tenho nada. Vou pedir, ela vai ver que funcionou. Eu posso até recompensar bastante nesse acerto, porque às vezes quando ela viu que a gente não tem nada, ela pode ficar meio nervosa e isso pode incomodar ela. Toda vez que a gente dificulta, é interessante a gente voltar um pouquinho atrás para não estar sempre dificultando e acabar o cachorro vendo, pô, tá cada vez ficando mais difícil, não tá tão legal assim. Então a gente pode voltar um pouco a mostrar que tem, mas seguir recompensando dessa mão. Voltar a dar uma enganada nela. E de novo mostrar que a gente não tem nada. Pedir para ela sentar. Então assim ela viu que não é porque a gente tem um petisco na mão e porque a gente levantou a mão assim, só porque a gente levantou a mão assim. E a gente pode filtrar. E antes a gente estava fazendo o movimento dessa forma, então a gente estava segurando o petisco. A única diferença agora é que a gente vai abrir um pouco mais a mão. Como ela já meio que entendeu que ela teve histórico de recompensa grande, ela sabe que assim ela tem que sentar. Bom, então é basicamente assim que a gente ensina um senta e é basicamente assim que a gente faz para acostumar ela a não precisar enxergar a comida. O deita vai ser exatamente o mesmo processo. A gente vai, com ela a partir da posição sentada, que é mais fácil, induzir ela até a posição que a gente quer e clicar no momento exato em que ela deitou. A gente está atalhando cada uma dessas etapas porque a gente tem que colocar tudo agora num tempo para não ficar muito chato também. Mas todo esse processo tem que ter uma atenção maior para que a gente tenha um histórico de recompensa bom com cada um e faça com que ela consiga entender bem. Então vamos lá. Induziu para baixo, ela sentou. A gente clicou. Dois problemas que normalmente acontecem nessa situação. O cachorro levanta. Porque a gente está colocando a mão muito longe e para seguir ela tem que levantar um pouco. Então a gente vai colocar a mão mais próximo da cabeça dela, a gente vai tentando ajustar de forma que ela não levante. Quando ela estiver fazendo bem essa etapa, a gente vai começar a afastar um pouco mais a mão. Ficamos um pouco nessa etapa. E a gente vai começar a transformar essa indução no nosso comando gestual de novo. Como eu falei, a palma da mão para baixo agora para o dedo. Então a gente vai segurar o petisco assim, palma da mão para baixo, e vai induzir ela assim. E daí a gente começa a fazer aquele mesmo processo que a gente tinha feito e recompensar com a outra mão.
Numa delas a gente finge que tem alguma coisa na mão e faz sem. E vamos intercalando de novo entre com e sem nada na mão. E quando ela estiver confiante que nem a Frita agora, onde eu faço assim ela já deita, eu vou deixar claro para ela que eu não tenho nada na mão. Muito bom. E daí a partir daí a gente vai gradualmente evoluindo para onde a gente quer, por exemplo, afastando um pouco mais da mão. De repente, se nessa distância ela não consegue, eu faço um pouco mais perto, recompenso. E daí eu tento afastar um pouco mais a mão. Se a gente quiser ficar de pé, a gente começa a treinar um pouco mais levantado. E daí a gente vai gradualmente até onde a gente quiser. Voltando aquele foco para que a gente consiga ter uma noção de tudo que está sendo aplicado do que a gente falou antes. O que a gente fez aqui? A gente escolheu um reforço, uma coisa que ela gosta, e a gente está recompensando o comportamento que a gente queria. A gente quebrou todo esse comportamento em várias etapas. O comportamento final que eu queria era eu estar de pé, pedir para ela deitar. Para chegar nesse comportamento, a gente fez o quê? A gente foi induzindo, a gente foi recompensando ela, a gente foi transformando essa indução um pouquinho no comando, foi se afastando. Então a gente quebrou em várias etapas e foi avançando, e sempre trabalhando com o reforço positivo, que é o acréscimo de alguma coisa para fazer com que esse comportamento aumente de probabilidade. Então eu estou dando uma coisa agradável que ela quer, no caso a comida, para fazer com que esse comportamento que eu quero, que é sentar ou deitar, aumente de probabilidade. E eu quebrei esse comportamento em várias etapas para que a gente consiga passar todas elas de acordo com o passo do cachorro. Aqui nem eu tinha falado antes, digamos que agora eu esteja pedindo para ela deitar, a gente esteja treinando com ela, e ela começa a cheirar o chão, ela começa a botar as orelhas mais para trás, ela começa a ficar mais desconfortável, daqui a pouco ela já sai caminhando no meio da sessão. É porque de repente eu estou cobrando demais dela e ela está começando a ficar nervosa, porque ela está sentindo, não está conseguindo acertar, está começando a se sentir pressionada, e ela vai sair da sessão de treino. Então é importante que eu elogie ela bastante, eu seja uma pessoa legal, eu seja uma pessoa divertida, eu esteja oferecendo uma coisa que ela quer bastante e que eu sempre vá evoluindo no passo dela. A cada cachorro tem um ritmo, cada cachorro, a gente não pode se frustrar com a situação. Tem cachorros que demoram mais para aprender alguma coisa, tem cachorros que demoram menos. Vai de cachorro para cachorro e da nossa experiência em treinar o que a gente está oferecendo para ela. Então, a gente tem que ter isso em mente e evoluir sempre no passo do cachorro. Por exemplo, o Robin é um cachorro que ele aprende tudo extremamente rápido. E o Robin, ele, em pouquíssimas repetições, para ensinar aquele que chamam de comprimento aqui, onde ele senta na parte de trás do corpo com as patas da frente em pé, ele aprendeu aquilo em cerca de 5 minutos, eu acho. Agora, por exemplo, cruzar as patas, que é um comportamento relativamente simples, eu acho que foi coisa de 2 semanas a 1 mês de trabalho para ele conseguir fazer isso com certeza. Não é que ele seja um cachorro burro, não é que eu esteja fazendo um trabalho mal, mas é porque ele tem uma dificuldade nesse comportamento em particular. Então a gente tem que, no ritmo do cachorro, aceitar que de repente ele vai ter mais dificuldade em alguma coisa e sempre evoluir de acordo com ele, porque só assim ele vai conseguir aprender bem e vai gostar de fazer o que a gente está ensinando para ele. Então a gente consegue ver no caso dela agora que ela está um pouco mostrando o que a gente tinha falado. Dá para ver que ela está olhando mais para os lados, que ela está um pouco desconfortável com as orelhas para trás. Nesse caso, não necessariamente é porque eu estou pegando pesado com ela ou coisa assim, mas eu estou num ambiente que está incomodando um pouco ela, esse ambiente está com barulhos externos e ela está ficando um pouco nervosa. A Filha é um cachorro que ela já tem um histórico, onde ela é um cachorro super sensível, ela é um cachorro que passou por grandes dificuldades, então ela é um cachorro mais nervoso do que os outros. Tendo isso em mente, eu tenho que sempre trabalhar de acordo com a vontade dela, mas ela não está necessariamente saindo do treino. Isso mostra que ela está querendo ficar aqui comigo, só que ela está espiada com o ambiente, ela está nervosa. Ela é um cachorro que é super sensível, tem um pouco mais de dificuldade de lidar com ambientes assim tão movimentados. Então o que a gente pode fazer na situação para ajudar ela é tentar recompensar um pouco mais, então aumentar nossa frequência de recompensa e tentar ser um pouco mais divertido. Se a gente vê que isso não está ajudando é porque de fato o ambiente está muito estressante e a gente tem que ir para um lugar mais vazio, onde ela se sente mais à vontade. Aí entra a questão que a gente também sempre vê do meu cachorro obedece bem em casa, mas ele não obedece num parque. Os cachorros, que nem eu falei, eles têm uma dificuldade de generalização. A generalização deles funciona muito diferente da gente. Então,
a filha ela tá um pouco desconfortável em estar nesse ambiente, um ambiente que ela nunca veio antes, é um ambiente que está com bastante movimentação de carro, e isso faz com que ela fique um pouco nervosa. Então, no meu caso aqui, meu papel seria praticar com ela bastante aqui, de forma que ela se sinta à vontade. Então, eu vou ser bem divertido, vou elogiar ela bem, de forma que ela associe esse ambiente inteiro como uma coisa legal. E daí, quando eu for para um ambiente um pouco mais difícil, ela vai estar um pouco melhor para lidar com aquele ambiente. Então, eu vou melhorar ela naquele ambiente, e assim eu vou indo gradualmente até que eu chegue onde eu quero. Então, se eu quiser que o meu cachorro faça todos os truques que ele faz em casa num parque, eu não vou ensinar o truque em casa e passar para o parque. Eu vou ensinar o truque em casa, treinar um pouco na sala, treinar um pouco no quarto, treinar um pouco no pátio. Daqui a pouco eu treino naquela rua aqui perto que não tem muito movimento. Daqui a pouco eu vou para uma rua com mais gente caminhando. E eu vou gradualmente, de acordo com o passo dele, de acordo com que ele vai se mostrando confiante, de acordo com que ele vai conseguindo prestar atenção em mim, eu vou evoluindo até que ele consiga realizar o que eu quero num ambiente com bastante movimentação como um parque. Eu particularmente gosto também de ensinar todas as coisas para ela solta. A gente vê que ela está sem coleira aqui porque eu quero que ela esteja participando porque ela quer participar. Então, se ela for sair, se ela quiser de repente sair e parar a sessão de treino na hora, eu não vou perseguir ela, não vou forçar, porque assim ela vai estar sendo pressionada e não vai ser legal para ela. Eu quero que tudo que ela esteja fazendo seja totalmente por vontade dela, que ela se divirta fazendo. Então, o meu papel aqui é motivar ela, seja recompensando alguma coisa legal e seja sendo divertido. Se ela quiser se afastar, eu vou deixar ela se afastar e vou pensar, bom, o que eu fiz de errado para que ela tenha se afastado ou não ter gostado? De repente, o que eu estou usando não é tão legal para ela, de repente estou usando uma comida que ela não gosta muito, ou que ela está habituada, ou que não é boa o suficiente para o ambiente. De repente, eu estou num ambiente com muita distração. De repente, eu estou sendo muito chato, estou sendo muito parado, de repente, eu estou sendo agitado demais. Então, a gente tem que... O nosso papel é observar o que a gente está fazendo de errado e da próxima vez tentar fazer com que ela coopere legal. Uma coisa que funciona super bem para isso é deixar gravando. Normalmente, às vezes eu não estou tendo dificuldade de ensinar alguma coisa e penso, pô, o que eu estou errando? Eu não consigo identificar. Eu boto uma câmera e vendo na terceira pessoa, eu vejo que eu estou fazendo um monte de coisa errada e estou tendo dificuldade em passar a mensagem que eu quero para ela. Então, basicamente assim a gente condiciona o senta, que é um dos comportamentos que eu falei que eu acho legal ter como base para várias outras coisas. O senta a gente vai usar como comportamento alternativo para várias situações. E tem outros comportamentos que eu acho importante ele ter por uma questão de segurança. Esses comportamentos são o vem, eu acho importantíssimo a gente ter um cachorro que vem quando a gente chama, ter uma confiança de que ele vai vir por uma questão de segurança. E eu acho super importante a gente ter vários exercícios de controle de impulsos. Isso é, exercícios que façam com que o cachorro aprenda a se controlar numa determinada situação, porque isso faz com que ele aprenda a lidar melhor com frustração, faz com que ele aprenda a lidar melhor com ansiedade e faz com que ele aprenda a se acalmar em situações mais agitadas. Então, indo um por um, como é que a gente ensinaria o cachorro a vir quando chamado? Seguindo essa mesma base que a gente vai quebrar em várias parcelas de coisas simples e evoluindo no passo do cachorro e elogiando o comportamento que a gente quer. No caso de truques que a gente está ensinando, de comportamentos que a gente está ensinando, a única coisa que a gente tem que pensar, além de seguir essa regra, é como é que a gente vai conseguir o comportamento que a gente quer. Por exemplo, no centro a gente trabalhou com indução. A gente pensou, bom, como é que a gente faz o cachorro sentar? A gente pode fazer induzindo. Então, quando ele sentar, ele ganha. Então, a gente precisa fazer com que o cachorro venha até a gente. Isso não é difícil, porque o cachorro sempre vai vir se a gente correr dele, por exemplo, ou quando a gente se abaixa e bate nas pernas. A maioria dos cachorros vai vir e, basicamente, a gente só tem que capturar isso. Os cachorros, eles trabalham muito com antecipação. Então, por exemplo, quando a gente fala vamos passear, eles já ficam super agitados, porque eles sabem que vamos passear significa que a gente vai colocar a coleira neles e tudo mais. Quando a gente mexe no saco de ração, eles sabem que a gente vai servir o saco de ração no potinho e ele vai comer. Então eles se antecipam sempre que possível. E é assim que a gente vai colocar todos os comandos gestuais, os comandos verbais que a gente vai ensinar. A gente vai pegar o comportamento que ele está fazendo, vamos colocar uma palavra antes dele fazer e vamos pedir aquele comportamento. Ele vai ser elogiado. E ele vai ver, bom, toda vez que ele fala essa palavra, ele pede para eu fazer esse tipo de comportamento. Então, quando ele falar essa palavra, eu vou fazer. E ele vai antecipar isso. E a gente vai recompensar e mostrar que isso funciona. Então, como é que a gente pode conseguir o vem? O comportamento final que a gente quer é que ela esteja longe da gente, não prestando atenção. E quando a gente chame ela, ela venha. Então, vamos quebrar isso. A gente vai começar com ela só se aproximando da gente. Então, quem sabe, a gente não começa se afastando dela, que vai fazer com que ela venha até a gente. Então a gente vai falar a palavra vem e vai se afastar. Quando ela vir até a gente recompensa. Ele falou, vem? Isso!
toque timing do clicker. Qual é o ponto certo de clicar? Quando ela estiver fazendo o comportamento, ou seja, vindo até mim. Se eu quero que ela ande, eu não vou falar vem e sair caminhando, eu tenho que fazer alguma coisa que motive ela. Clica no vem. Isso. Vem. Isso. Vem. 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 Isso. Vem. Vem. Então o que acontece? Quando a gente recompensar isso bastante, ela vai tentar se antecipar. Então ela sabe que toda vez que eu falo vem, eu vou sair correndo, consequentemente ela vai correr atrás de mim. Então se eu falar flip-flop, vem, ela já vai vir na minha direção e eu vou marcar ela por ter vindo na minha direção. Então assim a gente já começa a capturar esse comportamento. Então aquilo que eu falei, a gente começa numa etapa bem simples, então só recompensando ela por vir atrás da gente quando a gente corre. Daí depois a gente começa a aumentar o nosso critério de recompensa. Então correndo menos, vem, isso, vem, isso, vem, isso. E assim a gente vai moldando esse vem. Vem. Uma coisa importantíssima do vem o vem é uma coisa maravilhosa. Quando a gente fala vem, o teu cachorro vai vir. Só que às vezes a gente acaba cometendo vários erros. Por exemplo, a gente está num parque, a gente quer ir embora e ele não quer ir embora. Então a gente fala vem, ele vem correndo, a gente coloca a coleira e vai embora. Então ele vê, pô, vem não é tão legal quanto eu imaginava. Daí a gente está ali na casa, daí a gente fala vem, ele vem, a gente bota ele no banho, coisa que ele não gosta de tomar. Então ele já vai ver, pô, vem não é tão legal. Na próxima vez que a gente quiser só chamar ele por um bom motivo, quando a gente fala vem, ele vai ficar na dúvida. Então se tu quer prender teu cachorro e levar ele embora do parque, bota a guia nele e sai caminhando, não usa essa palavra. Se quer botar ele no banho, pega ele e bota ele no banho. Então vamos usar essa palavra só e exclusivamente para coisas legais, porque assim a gente vai ter uma garantia que ela vai vir todas as vezes que a gente chamar. O Felipe falou, vem. Isso. Vem. Isso. Vem. Isso. E à medida que a gente for evoluindo, que ela estiver entendendo isso, a gente pode começar a pegar distâncias maiores. Vem. Isso. Muito bom. Toda vez que ela fizer um acerto legal, a gente pode recompensar bastante. Para ela ver que aquele acerto em específico que foi melhor do que os outros, gera muito mais recompensa, legal ela correr atrás desse tipo de acerto. Vem. Isso. E agora que a gente já tem mais ou menos esse vem moldado, a gente colocar ele na estrada, ou seja, a gente vai começar a treinar ele no pátio de casa, a gente vai começar a treinar ele numa rua pouco movimentada, e assim a gente vai evoluindo ele até que a gente consiga um vem legal. Um ponto importante só, treinar o vem na rua pode ser perigoso. Se teu cachorro ele não sabe vir quando a gente chama, e ele não é um cachorro muito bom para ficar solto na rua, vamos sempre treinar ele com uma guia longa. Na internet a gente consegue com facilidade umas guias de 5 metros, de 8 metros, de 15 metros, e assim a gente pode simular como se ele estivesse solto e se distanciar, mas ao mesmo tempo manter a segurança do cachorro. Eu gosto sempre de treinar com ele solto, mas a guia é uma questão de segurança. Então eu não vou usar a guia para manusear ele, eu não vou estar com uma guia de 8 metros e puxar ele por essa guia, eu vou deixar a guia no chão ou na minha mão, mas só com uma medida de segurança para garantir que ela não vai se afastar e fugir. E a partir disso eu consigo trabalhar esse vem num parque, trabalhar esse vem numa rua, sempre de acordo com a segurança e com a vontade dela, mas para conseguir colocar distrações nisso, que é realmente a verdadeira utilidade nele. Vem. Isso. Então a gente pode também evoluir isso depois cobrando ele fora de sessões de treino, ou seja, a gente está ali vendo uma TV, fazendo uma coisa, ela está deitada num canto e a gente chama ela e quando ela vir a gente dá um petisquinho para ela, faz uma festinha, dá um brinquedinho para mostrar para ela que não precisa ser numa sessão de treino. Toda vez que a gente chamar ela, por essa palavra coisas boas vão acontecer. Então basicamente o vem significa vem correndo que alguma coisa legal vai acontecer para ti. E assim a gente vai ter uma confiança de chamar ela numa situação de risco. E a gente vai ter uma garantia que ela vai vir. Uma coisa legal da gente condicionar também é o vem de emergência. O que seria o vem de emergência? É uma palavra que significa exatamente a mesma coisa, só que uma outra palavra, e a gente vai condicionar ela de forma que não tenha erro do cachorro não vir quando a gente chama. Porque, por exemplo, ela sabe que a gente usa tal tipo de recompensa, que vai ser legal, que a gente vai dar uma brincadinha, mas de repente
correr atrás de um pássaro vai ser mais legal. Então quando a gente chama ela vai ficar na dúvida que funciona melhor. A ideia do vem de emergência é fazer com que nada seja melhor que esse comando. Então para que a gente tenha a segurança de que ele vai ser melhor que os outros, a gente precisa usar ele muito raramente. Então ele não vai ser um comando comum que nem ele usa, que nem a gente usa todos os outros. E a gente vai condicionar ele de uma forma um pouco diferente. Tá? A questão do vem de emergência é um pouco delicada, porque a gente tem que estar ciente que ele é só para uma emergência mesmo, ou seja, o cachorro está correndo por meio da rua e está vendo o carro, o cachorro soltou a guia numa avenida muito movimentada, o cachorro está correndo em direção a uma briga de outros cães. Então coisas que realmente podem vir a dar sérios danos para o cachorro, daí a gente pode colocar ele. Porque às vezes a gente está num VAR que a gente chamou o cachorro pelo vem, ele não quis vir, daí a gente fica super tentado a usar o vem de emergência, mas a gente tem que estar ciente que para ele ter esse significado importante, a gente tem que usar ele só nessa situação. Como é que a gente condiciona ele? Exatamente igual a gente condicionou o vem, a diferença vai ser na hora da recompensa. É importante a gente usar uma palavra da mesma forma que o clicker, como a gente quer que seja uma coisa super especial, a gente vai usar uma palavra que ninguém nunca usa e uma palavra que a gente nunca usa. Eu gosto de usar, por exemplo, o cowabunga. É uma palavra que te garanto que ninguém vai usar num parque, te garanto que ninguém vai falar isso na vida dela, e a gente não fala isso com muita frequência. O que a gente vai fazer é, a gente vai condicionar, eu não vou fazer com ela aqui agora, mas a gente vai condicionar que nem a gente condicionou o vem. A diferença é que ao invés de dar um petisco ou dar dois petiscos quando ela acertou, a gente vai dar 1 minuto de petisco sem intervalo, ou seja, por um acerto ela vai ganhar 20 pedaços. Ou seja, é isso, quando ela escuta essa palavra, ela sabe que se ela for, vai ser a maior festa do mundo. Então, sem dar os 20 pedaços para ela, mas mais ou menos retratando o que eu faria. Cliflou, cavanga! E daí aqui eu vou parar e vou ficar elogiando ela bastante, sendo o mais torcedor possível. E a gente vai ficar 1 minuto sem intervalo dando petiscos para ela, e essa foi a única vez que a gente fez isso. Daí daqui a pouco, daqui uns dias a gente tenta de novo, e provavelmente isso é uma coisa tão legal para ela, que provavelmente na terceira vez que a gente fizer isso com ela, ela já vai ter entendido, vai vir correndo na velocidade da luz, parando tudo que ela está fazendo. A ideia é que ela entenda que quando a gente fala essa palavra, ela tem que vir voando, porque a gente vai dar 1 minuto de petisco para ela, vai dar uma festinha, vai dar um super osso para ela, vai dar uma coisa super legal que vale a pena vir. Então, o dia que a gente estiver num parque e ela correu por meio da rua, e vê que ela vai atravessar a rua, que pode ser atropelada por um carro, nessa situação a gente usa essa palavra e eu garanto que ela vai dar meia volta, vai vir correndo para receber toda essa super festa. E assim a gente vai ter uma garantia de que o nosso cachorro vai sobreviver. Mas no mais, conseguir ter em mente que isso é só para situações realmente de risco. Que no dia a dia a gente vai usar só o vem. E se ela não vir quando a gente chama é porque a gente precisa treinar um pouco mais ou porque a gente está errando em alguma coisa aí. Mais ou menos esse é o vem. Bom, outro comportamento que eu acho importante a gente ter para ela, na questão de mudança comportamental, na questão de ensinar ela a lidar com o ambiente, que é super importante, é um interruptor positivo. Normalmente as pessoas usam o não para interromper os comportamentos e para punir os comportamentos. E quando eu falo que eu não sou a favor do não, as pessoas ficam, tá, então o que tu faz? Seu cachorro, sei lá, tá comendo um chinelo, como é que tu faz ele parar? No momento que eu falar não para ele, eu vou estar me impondo contra ele, vou estar mostrando, ó, não quero que tu faça isso. Só que eu não estou mostrando para ele como eu quero que ele age nessa situação. Então eu tenho um som que eu condiciono para ele, que esse som basicamente significa, para tudo que tu está fazendo e presta atenção em mim. Então se ela estiver roendo um chinelo, se estiver comendo uma planta, se estiver fazendo uma coisa que eu não gosto, o que eu vou fazer é fazer esse som, então ela vai interromper na hora que ela estiver fazendo, vai vir correndo na minha direção, e daí eu vou encaminhar ela para alguma coisa que eu quero que ela faça e elogiar ela por ter feito aquilo. Então assim a gente trabalha com redirecionamento. Esse som, normalmente eu costumo condicionar ele com aquele som de beijinho básico que a gente usa para chamar os cães. Com a Flea eu tenho ele condicionado um pouco diferente. O apelido dela é Fliflo e eu falo Fliflo. E daí ela sabe que se ela parar tudo que ela está fazendo e vir vai ser legal. Mas para mostrar o processo, vamos fazer com o som do beijinho. Basicamente o que a gente vai fazer é o quê? É condicionar ele como a gente condicionaria o clicker. Então a gente vai vir aqui e associar esse som com uma recompensa. Associando esse som com o petisco, ela vai ter entendido que toda vez que a gente faz esse barulho, ela ganha alguma coisa e ela vai querer vir para ganhar essa coisa. Daí entra aquela coisa, ele não vai funcionar que nem o clicker, nesse caso vai. Tá? Então, por exemplo, o clicker ele serve para
recompensar comportamentos. Então, se ela estiver fuçando num lixo ou roendo um chinelo e eu fizer esse som e ela vir, ela vai entender. Ele fez esse som porque eu estava roendo o chinelo. Então eu vou vir, vou ganhar o petisco, da próxima vez eu vou roer o chinelo de novo para que ele faça esse som e eu ganho o petisco de novo. E assim a gente já está nessa corrente, exatamente como funciona o clicker. Então qual é a diferença do clicker? Nesse ponto agora, que eu sei que ela já está vindo quando eu faço esse som, eu vou começar a aumentar o meu critério, ou seja, eu vou começar agora a recompensar por ela ter vindo e não por eu ter feito o som. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer esse som e quando ela vir eu vou clicar. No começo ele pode ficar meio, pô, o que foi essa clicada? Como assim? Mas ela vai ver que eu cliquei quando ela veio, quando eu fiz esse som. Então ela vai entender que toda vez que eu fizer esse som ela tem que vir. E quando ela vir eu vou clicar e vou recompensar ela. Isso. E depois para colocá-la em prova eu posso começar a colocar ela em situações onde ela está distraída. Não com alguma coisa muito intensa. Então, obviamente, se ela estiver roendo um osso, se divertindo bastante, eu fizer esse som, ela não vai querer parar de roer o osso para vir. Então, eu vejo que de repente ela está só sentada olhando para a parede, deitada num canto, eu faço esse som, ela vai querer vir e daí eu vou elogiar ela bastante por ter parado de ficar sentada e por ter vindo. À medida que isso vai acontecendo, eu vou podendo evoluir ele mais. Então, depois de colocar ele em prova, em situações simples assim, a gente pode começar a dificultar mais ele. Como? A gente pode colocar ela na guia para ter uma garantia que ela não vai conseguir pegar o que a gente for fazer, colocar uma comida no chão, que daí ela vai querer tracionar em direção à comida, e a gente vai fazer esse som na direção oposta. A ideia é que ela pare de tentar pegar a comida e venha na nossa direção, e assim ela vai ganhar o que a gente tem para oferecer. Então ela vai ver que quando ela quiser alguma coisa, e ela estiver indo na direção daquela coisa, se a gente fizer esse som, vai ser melhor para ela. Então o que a gente pode fazer é deixar uma guia meio curta para garantir que ela não vai conseguir pegar. A gente pega um punhadinho de alguma coisa, coloca aqui, ela vai ficar tentando pegar. Isso! E quando ela vir na nossa direção, a gente recompensa. A gente vai lá, coloca o punhadinho. Isso! E assim ela tá vendo quando ela quer alguma coisa, se a gente fizer esse som e ela vir na nossa direção, é melhor para ela. Sempre cuidando, claro, para ela não conseguir roubar ali. Isso, muito bom! Muito bom! E aos poucos a gente vai começando a colocar ele cada vez em mais situações reais, até que a gente possa, de fato, usar ele numa situação. Ou seja, se a gente sabe que ela consegue dar meia volta por um punhado de comida legal, quando ela estiver, por exemplo, roendo um chinelo, quando ela estiver comendo uma planta, uma coisa que eu não gosto, ao invés de eu ir ali e brigar com ela por ela estar fazendo isso, eu vou simplesmente fazer esse som, ela vai parar o que ela está fazendo, e daí eu vou poder redirecionar ela para uma coisa que eu gosto que ela faça. Daí entra outra pergunta, mas assim ela não vai começar a roer o chinelo? Os cachorros eles são muito bons em criar correntes de comportamento, mas melhor do que a gente imagina. Assim ela não vai começar a roer o chinelo para que eu faça esse som, para que daí ela venha e daí eu dê um brinquedo que ela quer. Daí é tudo questão de time. O cachorro ele tem um tempo de associação entre uma coisa e outra. Então digamos que ela está roendo ali um chinelo, ela está no canto dela e eu não quero que ela faça isso, então eu vou fazer flipu. Ela veio, agora ela está na minha frente. Então agora, por exemplo, eu posso pedir para ela sentar e agora eu posso dar um biscoito para ela, agora eu posso dar um brinquedo que eu quero que ela brinque. E assim ela vai ver. Não vai necessariamente associar com o chinelo, vou ter interrompido o comportamento, aquilo que eu tinha falado de manejo. Então assim, por exemplo, eu vi, ela estava roendo o chinelo, agora eu interrompi para que ela não pudesse continuar roendo e fosse recompensada por isso, e agora eu guardo o chinelo no meu armário e vou deixar fora do alcance dela por um tempo, enquanto eu elogio ela bastante por brincar com os brinquedos dela. Então ela vai ver, brinquedos são legais, eu não tenho chinelo para roer, quando a gente colocar o chinelo de volta ela já não vai me associar. Esse som é legal por vários motivos. Primeiro, a gente pode usar para redirecionamento, que é mais ou menos isso que eu falei. E a gente pode usar ele também para interromper, acabar com comportamentos na base de interrupção. Por exemplo, a gente morava numa casa com piso de madeira, e na época era o Robin, que pesa 25 quilos, é um cachorro super forte, a Flea, a Bella, que era uma mestiça de Akita filhote, e a Emily, que era uma Border Collie. Então imagina 4 cães numa sala não muito grande com um piso de madeira brincando, fazer uma barulheira horrorosa. O que a gente fez? A gente começou a trabalhar esse som
para conseguir manter essa brincadeira de forma agradável. Ou seja, a gente deixava eles brincar, todos eles sabiam mais ou menos o que significava aquele som, a Bela nem tanto, mas ela entendia pelos outros. Quando a gente via que a brincadeira estava começando a se intensificar, a gente via que estava começando a fazer barulho demais, a gente fazia esse som, todo mundo parava, nos olhava, e daí a gente ok, pode brincar. Eles voltavam a brincar, tudo certinho, a brincadeira ia se intensificando, quando a brincadeira começava a ser barulhenta, a gente interrompia com esse som, eles paravam e daí a gente deixava eles voltar a brincar. O que aconteceu foi, como eles viam que toda vez que a brincadeira chegava no nível X, a gente interrompia essa brincadeira, eles começaram a tentar brincar no nível abaixo disso, de forma que a gente não interrompesse a brincadeira e eles pudessem brincar em paz. E assim a gente conseguiu que eles brincassem de forma mais silenciosa e controlada dentro de casa. E na rua a gente deixava eles explodir à vontade. Tem um exemplo super legal disso, de uma outra profissional maravilhosa. O cachorro dela, quando ela botava o cachorro na piscina, o cachorro ficava cavando na piscina e latindo. E ela não se importava que ele cavasse na piscina, mas ela não gostava que ele latia. Então o que ela fez? Ela deixava ele cavar na piscina, quando ele latia, ela fazia esse som, ele vinha, e ela recompensava deixando ele voltar para a piscina. Ele cavava na piscina, quando ele latia, ela interrompia, e chegou um ponto que ele viu, pô, toda vez que eu lato, ela interrompe e eu tenho que parar de brincar aqui. Então ele começou a se manter brincando, sem latir, só cavando, e a recompensa dele por fazer isso foi continuar brincando, e assim ela acabou com o problema dos latidos. Então esse som ele é super bacana por isso, a gente pode usar para chamar a atenção do cachorro quando ele estiver muito focado em alguma coisa. Então de repente nosso cachorro ele não é muito seguro com outros cães, a gente está caminhando e tem um cachorro a uma quadra de distância, o nosso cachorro já está nervoso. Se a gente fizesse só uma coisa que tem um histórico tão grande de recompensa, que vai dar aquela quebrada de foco, e ele vai conseguir prestar atenção na gente, a gente vai seguir caminhando. Então a gente pode usar para quebrar foco, para conseguir chamar a atenção dele, sem precisar aumentar o nosso tom de voz, por exemplo. A gente pode usar para interromper comportamento, né, e redirecionar ele, no caso do chinelo, a gente interrompe e dá alguma coisa legal para ele, só para evitar esse auto-reforço. A gente pode usar ele para interromper comportamentos e manter eles abaixo de um limite, enfim, é uma coisa super legal da gente ter, e é super bom a gente ter um sonzinho de atenção para conseguir chamar a atenção dela. Então aí foi o senta, que a gente vai usar como base para vários outros comportamentos. Tem o vir quando chama, que é super importante, principalmente para quem leva cachorro em parque, mas é importante, independente do caso. Vai que, sei lá, alguém deixou a porta entreaberta e o cachorro correu. É importante que a gente consiga chamar ele para dentro de casa de novo. O interruptor positivo, que é isso aí, que eu uso no lugar do não, para todos esses motivos que eu acabei de falar. E os comportamentos de controle de impulso. Tá? Daí, neles entra o deixa. Deixa basicamente, quando a gente fala essa palavra, ela não pode pegar, seja lá o que a gente ofereceu. Então se a gente colocar um pedaço de comida no chão e falar deixa, ela não pode pegar. Se a gente colocou um osso ou um brinquedo e falou deixa, ela não pode pegar. Ao menos que a gente libere ela. Outra coisa que funciona legal com o controle de impulsos é o fica. A gente vai passar de uma forma breve também por eles agora, para ver como é que a gente condiciona eles. Vamos ver. Então, mesma base de tudo. Se a gente for ver, tudo que a gente chegou até aqui foi igual. O senta a gente recompensou o comportamento que a gente queria, a gente quebrou ele em várias etapas e foi evoluindo gradualmente. O vem, a gente começou chamando ela de perto, começou a chamar um pouco mais de longe, começou a trabalhar em situações que ela não estava prestando atenção e foi evoluindo. Esse interruptor a gente começou associando ele diretamente com o petisco e começou aos poucos ir cobrando distrações. Depois que a gente cobrava para ela estar só sentada, a gente começou a colocar comida no jogo e a gente vai sempre dificultando até o comportamento final. Então basicamente essa mesma rítmica a gente vai usar para quase tudo que a gente for ensinar para ela. Então fica que nem todos os comportamentos que a gente viu até agora, a gente vai seguir o mesmo parâmetro, que é quebrar ele em várias etapas e trabalhando de acordo com o cachorro. No fica a gente tem 3 pré-requisitos que a gente cobra, que é duração, distância e distrações. A gente vai trabalhar os 3 separados para que fique mais fácil para o cachorro absorver. Então no fica a gente vai começar com duração, trabalhando ele mais ou menos como um senta estendido. Então a gente vai pedir para ela sentar, só que ao invés de recompensar direto, a gente vai dar um tempinho. No começo, se ela fizer 3 ou 5 segundos, já está mais do que bom. A ideia aqui é moldar essa tolerância dela para ficar parada na mesma posição. A maioria dos cachorros vai ver que vai sentar, vai ficar com o rabo abanando, vai levantar várias vezes. Então a gente sempre tem que ir abaixo do limite dele, que nem eu tinha comentado. Então antes dele sair, a gente já tem que estar ciente mais ou menos de até quanto ele aguenta.
Então assim, quando a gente já conseguiu um tempo de 7, 10 segundos, já é o suficiente para a gente começar a evoluir. Então a gente vai começar a colocar o comando, que vai ser a palma da mão estendida e a palavra fica. A gente vai fazer o quê? A gente vai só acrescentar esse comando antes de pedir para ela. Fica. Então assim, ela vai começar a entender que se a gente estende a mão e fala fica, isso ela é recompensada por não sair do lugar. Fica. Fica. Esse mesmo processo a gente pode fazer com ela deitada também, que é uma posição um pouco mais confortável, se a pessoa estiver cansada ou se ele não tiver muito afim de participar. Fica. Um ponto que eu acho importante comentar é que a gente sempre ficar quando ela está olhando pra gente. Porque assim a gente vai ter que ele fica mais focado. Às vezes a gente clica quando ela está olhando para o ambiente, quando ela está um pouco mais distraída. Isso faz com que ela fique um pouco mais avoada enquanto a gente está pedindo fica para ela. E fica mais fácil dela quebrar o fica se ela não estiver com o olho vidrado na gente. Fica. Quando ela estiver boa na duração, a gente pode começar a acrescentar descanso. Então, que nem tudo que a gente faz, quando a gente começar a dificuldade tem que tentar facilitar em outros pontos, como a gente vai estar acrescentando um critério novo, que é a distância, a gente vai voltar para o tempo zero. Então, a gente vai recompensar quando a gente chegar no máximo de distância que a gente conseguir e esquecer que a gente tem que cobrar duração para ela. E a gente vai fazer o quê? É começar a trabalhar passos para trás. Fica. A gente dá um meio passo e recompensar. Fica. Ignorando que existe duração, só tentando quando chegar no máximo de distância possível. Fica. 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 Um ponto também que é interessante a gente comentar é que às vezes a gente está tentando aumentar a distância e a gente acaba, agora a gente fez meio passo, agora a gente fez um, agora a gente fez dois, agora a gente fez três. E o cachorro vai vendo que está cada vez ficando mais difícil. Isso vai desmotivando ele, porque ele vai, pô, cada vez vai ficar mais difícil, daqui a pouco ele vai estar quilômetros de mim e não vai ser tão legal. Então quando a gente for acrescentar a distância, é legal a gente aumentar e diminuir ao mesmo tempo para que isso fique mais... não fique tão claro para ela que está cada vez ficando mais difícil. Então a gente deu um passo, daí a gente deu 2 passos, daí a gente deu meio passo, daí a gente dá 3 passos, a gente dá 2 passos, a gente dá 6, a gente dá 4, a gente dá 8, a gente dá 2. E assim a gente vai aumentando e diminuindo de forma que continua sendo imprevisível, a gente continua dificultando, mas ela não sente essa dificuldade. Então quando ela estiver boa com distância, eu digo, fica, a gente conseguir caminhar num passo normal e dar 4, 5 passos, a gente pode começar a misturar os dois. Então a gente começa a aumentar a duração e a distância junto. Fica. A gente chega até onde a gente quer chegar e espera um pouco antes de recompensar. Sempre gradual e sempre levando em conta o limite do cachorro, então quanto ela ainda está se sentindo à vontade fazendo isso, e sempre em ambiente, sem muita distração, para que fique mais fácil da gente trabalhar isso. Se, digamos que ela quebrou o fica, então a gente estava no fica, a gente se distanciou, ela levantou e veio caminhando. Se ela errou, foi culpa nossa, porque a gente cobrou demais dela, ela não estava pronto para isso. Então o que a gente faz é, a gente vai lá, coloca ela no mesmo lugar, pede o fica e recomeça. Então ela vai ver, bom, se eu ficar, eu vou ganhar um petisco, vai ser legal, se eu não ficar, eu vou ter que recomeçar tudo desde o começo e vai ser chato pra mim, então vale mais a pena ficar naquele lugar. Vamos ver. E assim a gente vai misturando. Fica, duração e distância. Quebrou, fica, a gente volta no mesmo lugar. Fica. E agora a gente vai um pouquinho menos. Fica. Isso. E a gente vai evoluindo isso até o nível que a gente achar necessário. A gente pode também começar a acrescentar passos para o lado.
Tá, então, mesmo processo. Vamos esquecer o tempo, porque a gente está dificultando, então vamos tentar deixar mais fácil. E vamos fazendo tudo com um passo gradual. Então, a gente está na frente dela. Fica. Só joga o peso para o lado. Fica. 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 E assim a gente vai evoluindo até que a gente consiga dar uma volta nela, que a gente consiga se afastar. Ou que a gente consiga, enfim, fazer o que a gente quiser. E o terceiro passo seria distrações. O que eu trato por distrações? Coisas que podem acontecer no ambiente e movimentos bruscos, qualquer tipo de coisa que faria com que ela quisesse sair. Então o que a gente pode fazer é começar trabalhando a gente como distração. Então a gente vai tentar dificultar o máximo possível para ela que ela fique ali. Por exemplo, normalmente quando a gente pula ou quando a gente corre, o cachorro vai querer vir atrás da gente, uma coisa natural do cachorro. Então a gente pode começar a sensibilizar isso já. Por exemplo, a gente pode começar a fazer movimentos cada vez mais bruscos. Fica. E fica. E fica. 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 Sempre começando, até o nosso movimento a gente quebra em várias etapas. Então a gente começa ele uma versão mais simples e vai evoluindo até o que a gente quer. Fica. Fica. E fica. Fica. Só que tá um bom exemplo. Se eu me virar e sair correndo dela, se eu me virar e sair correndo dela, ela vai querer vir atrás de mim. Então o que eu faço é começar cada vez me virando mais, até que eu consiga fazer o movimento completo, que vai ser me virar e correr dela. E assim a gente vai evoluindo as distrações. A partir daí a gente começa a treinar o fica num ambiente mais movimentado, num ambiente com mais pessoas, sempre trabalhando de acordo com o limite dela e evoluindo gradualmente. E a mesma história do fica, quando a gente for treinar na rua, vamos colocar uma guia longa por precaução, para não acontecer do cachorro sair do fica e correr pro meio da rua.